Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política. Quem está aqui comigo também é repórter de política de O Tempo, Letícia Bernardetti. E o nosso entrevistado aqui do Café com Política é o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, prefeito. Obrigado, Letícias. As duas Letícias, mais uma vez estar aqui. É uma satisfação para mim. Fico muito grato pelo espaço concedido para a gente tratar de municipalismo, da defesa das cidades de Minas Gerais, dos 853 municípios de Minas Gerais. Quero começar já perguntando para o senhor. Recentemente teve um embate entre o senhor e o vice-governador do estado, Matheus Simões, em que ele também até fez uma ligação para a esposa do senhor, a deputada Ludmila Falcão, e recentemente o governador até deu uma entrevista aí para a imprensa, falando que inclusive ajudou, que não houve machismo. Ele tentou falar com o senhor, o vice-governador, e como que o senhor avaliou todo esse episódio? Bom, ele não me ligou, nem quando deveria ter ligado, né? Porque era um assunto pertinente à AMM, pertinente aos prefeitos, uma demanda dos prefeitos. Então, a deputada Lud, que é minha esposa, não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, a hora que ela recebeu a ligação, ela nem entendeu a questão toda, né? Por que ele estava ligando para ela. Então, eu não recebi a ligação nem quando deveria ter recebido e nem depois. Acho que pedir desculpas é um ato de grandeza, né? Por qualquer pessoa. Então, todo mundo erra. Ele poderia ter ligado para ela depois, né? Para pedir desculpas, mas lamentavelmente não foi isso que aconteceu. Ele não nega o acontecido. Passou muitos dias aí, me parece que hoje agora veio com uma nova versão, tentando, de certa forma, amenizar, né, corrigir o que ele fez, e a gente lamenta. Eu estou vendo o seguinte: Minas Gerais começou o ano com muitas cidades debaixo d'água, pessoas que perderam tudo, cidades que tiveram pontes na zona urbana e na zona rural que foram levadas pela água, problemas na segurança pública. Os municípios continuam bancando muitos serviços da segurança pública, a gente continua tendo problemas na saúde pública, rodovias com estado precário, pedágio em rodovias sem nenhuma melhoria, pedágio dos mais caros do Brasil, e é lamentável que a gente tenha ainda que perder tempo, né, digamos assim, com esse tipo de situação que foi começada por ele, né? Ele que fez. Quando que começou esse rompimento, vamos dizer assim, foi na eleição do AMM, esse rompimento aí do senhor com o vice-governador com o governo? Olha, eu me filiei ao Partido Novo em setembro de 2015 e fiquei 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Infelizmente, em 2020, o Partido Novo não permitiu a minha candidatura a prefeito em Patos de Minas. Eu tive que buscar uma outra legenda. Nosso projeto lá, ele estava consolidado e até levantar valores financeiros para depositar para o Partido Novo. A gente teve que levantar na época, perdemos esse recurso de R$60 mil na época, mas fui eleito mesmo assim, porque a população queria mudança. Fui reeleito em 2024 com a maior votação da história da cidade, quase 70 mil votos, mais de 85% dos votos, por conta do meu trabalho da minha equipe, dos resultados que a gente apresentou. Quando fui ser candidato à eleição da AMM, eu não tive o apoio do governo, pelo contrário, o governo trabalhou contra, a máquina política do governo trabalhou para o outro candidato, e eu sei muito bem o que eu passei quando eu chegava em determinada cidade, em determinado local, e era questionado assim: mas peraí, você não é do partido do governador? Que em 2023 eu voltei para o Partido Novo, né? Você não é do partido do governador? O governador está trabalhando, o governo não está trabalhando pela sua candidatura, não. Está trabalhando contra, né? Então isso foi muito, muito constrangedor, muito difícil. Foi isso que foi a gota d'água? Isso aí demonstrou assim, que todos os gestos que eu fiz ao longo dos anos, né, a defesa, o apoio, na hora que chega em um momento que talvez não é interessante para alguém, e aí vejo que é a figura do vice-governador que tem afastado pessoas que talvez representem na cabeça dele, né, alguma ameaça ao projeto pessoal dele. E eu lamento, porque eu fui, na verdade, oferecer o apoio mais uma vez, tanto com o governador quanto com o vice. Eu falei: olha,
concorrer à eleição da AMM pode ser importante para o projeto nacional do governador, como também para o projeto estadual do vice-governador, aproximar mais dos municípios, porque Minas é um estado muito grande, a maioria dos municípios, mais de 500, tem menos de 10 mil habitantes, são municípios que têm historicamente um distanciamento com o governo, né, não conseguem ter tanta proximidade, e eu fui me oferecer mais uma vez como alguém do grupo para poder fazer isso. E me parece assim que eles tratam você do grupo até a antessala, mas nunca deixam passar disso, né? E aí eu segui meu caminho, né? Saí do partido e desde então tenho tido uma atuação na AMM firme, com independência, mas sempre respeitosa, né? Que aliás é uma característica muito grande do governador, equilibrado, educado. Esse rompimento, então, é com o vice-governador, não é com o governador? Esse comportamento que eu acabei de falar do governador, infelizmente, não tem se repetido com o vice-governador. E a grande diferença do primeiro governo para o segundo, né, acho que isso está evidente. O primeiro governo foi um governo Zema, foi um bom governo, o governador, de fato, esteve à frente de tudo. Nesse segundo governo, qual é a grande diferença? Entrou a figura do vice-governador, que tem assumido todas as ações, que tem, como ele mesmo gosta de dizer, tem mandado, né? Ele sempre fala, eu mandei, eu vou mandar, e não é a maneira que a gente enxerga, né, na construção da política. Então, eu vejo que está muito centralizado, sim, na pessoa dele. O governador tem se afastado e vai se afastar definitivamente agora, já divulgou isso, já falou disso diversas vezes, agora em março, né, pelo que me parece. E como que o senhor acha que vai ficar, né? O vice-governador vai assumir essa relação, se vai ter um rompimento, até principalmente na questão da AMM? Da parte dele, me parece que esse rompimento já é consolidado, né? Quando a gente não tem nenhuma resposta dos ofícios que são entregues ao governo do estado, quando ele demite pessoas de Patos de Minas, né, que trabalham lá em Patos de Minas, sem ligação conosco, pessoas que estão lá desde 2019, por exemplo, quando nem eu era político, muito menos a Lud. Um rapaz também do Partido Novo que trabalhava no governo aqui em Belo Horizonte também foi demitido. Quando corta convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, sem repor os funcionários, por exemplo, na Polícia Civil a gente cedia 13 funcionários, não foi feita a reposição de nenhum deles. Então, esse rompimento parece que já vem de lá para cá. Então, me causa até estranheza que o vice-governador venha, como vi agora vindo para cá no trânsito, né, uma fala dele, ali tentando reescrever os últimos fatos, depois de 15 dias, né, parece que demorou para poder elaborar uma estratégia para tentar se desvencilhar aí desses acontecimentos, que os fatos falam por si só. Tanto ligou para a deputada, que é minha esposa, que não tinha nada a ver com a história, o assunto tinha que ser tratado comigo, e tanto ameaçou como confirmou as ameaças, está demitindo as pessoas, está cortando, conforme ele mesmo disse que faria, se eu não pedisse desculpas. E veja que ironia, hoje eu acho que ele é que tem que pedir desculpas, né, porque perdeu totalmente a linha e ultrapassou qualquer limite, como eu tenho dito, extrapola a questão política, né? Já entra na seara familiar, que são coisas que a gente não admite. Prefeito, entrando um pouco na questão das eleições de 2026, do final do ano para cá, mais ou menos, né, existem algumas informações nos bastidores, uma expectativa de que talvez o senhor possa se candidatar a algum cargo político agora em 2026. Como estão essas conversas? Quais são as intenções do senhor? Como que está o seu plano aí para 2026? Em 2020, quando fui candidato a prefeito em Patos de Minas, inicialmente o candidato era outro, de um grupo que a gente tinha criado e já vinha trabalhando pela mudança da cidade, através da associação comercial, Conselho de Segurança Pública, e a gente tinha um consenso que o candidato seria outro. E depois essa coisa foi mudando, as pessoas se voltaram para mim, não, você que vai ser o candidato, tem que ser você e tudo. Então aconteceu muito naturalmente, e é dessa forma que eu acredito que a construção de uma candidatura tem que acontecer. Eu não acredito em candidatura imposta, tem que ser eu o candidato e você vai tentando tirar todo mundo do jogo, não acho que é por aí não. E então, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas você está trabalhando para uma candidatura para o governo do estado? Eu estou trabalhando pelo futuro de Minas Gerais, independente de candidatura, porque o que muda a cidade, o que muda o estado, o que muda o país não é uma candidatura, é uma movimentação em grupo.
É projeto de futuro. Minas Gerais precisa parar de discutir o passado, culpar os governadores anteriores, que até acho também que não pode voltar, realmente, o governo Pimentel foi ruim, eu também não votei, mas nós não podemos só discutir isso, é muito pouco para Minas Gerais. Nós não podemos ir para a terceira disputa seguida só falando que o Pimentel não pode voltar, ele não é candidato, gente, essa não é a discussão. A discussão que nós temos que colocar é que Minas tem 25 mil quilômetros de estradas estaduais, precisa de 2 bi por ano para manter essas rodovias e hoje tem 600 milhões de reais em investimentos. Minas está colocando pedágios em estradas e colocando a figura do bônus de outorga, que nada mais é do que colocar o pedágio lá em cima para o governo poder arrecadar o dinheiro. E sem investimento na rodovia. Lá na 365 está acontecendo isso. Não tem terceira faixa, não tem duplicação, já tem mais de 2 anos da concessão. Não estão conseguindo nem tapar os buracos direito. E o pedágio é um dos mais caros do Brasil, quase R$15. Eu sou contra a concessão bem feita, pelo contrário, faço concessões bem feitas no meu município, colocando LED no município todo, baixando a taxa de iluminação pública em 15%, um modelo bem feito. O modelo de concessão de rodovias em São Paulo é bem feito, duplicado, valor justo, e os estudos demonstram que as cidades que estão ali do lado das rodovias duplicadas, elas se desenvolvem muito mais. Agora, esse modelo que está sendo colocado em Minas é um modelo que é um absurdo. Foi isso que motivou, então, o senhor a pedir ali a suspensão do edital das BRs, né? Exatamente, porque já foi feito isso no trecho entre Patrocínio e Uberlândia. É um pedágio de R$14, não estão conseguindo nem tapar os buracos direito, e eles querem agora fazer de Patrocínio até Montes Claros, um trecho muito maior, em um modelo que já se mostrou nocivo, um absurdo para a população. E o pior, é uma rodovia federal e o governo federal nem autorizou o governo do estado a fazer isso, que está com o edital de licitação aberto, né? Uma coisa que não foi nem autorizada pelo governo federal, porque a rodovia é federal. E pior ainda, o governo federal tem projeto pronto, aprovado, para duplicação total do trecho entre Patos e Patrocínio, sem pedágio. E chegou até a colocar recurso no orçamento da União. E essa obra só não saiu porque o Estado não soltou o licenciamento ambiental. Talvez porque queira colocar esse pedágio caríssimo e arrecadar através desse bônus de outorga. O Estado tem feito isso, fez isso na Gasmig, inclusive, quando foi renovar o contrato, pegou centenas de milhões de reais e colocou no caixa do Estado. Então, eu não acho justo, principalmente um governo de um partido que defende menos impostos para a população, colocar de forma disfarçada uma carga tão grande para o cidadão pagar. Lá nessa modelagem da BR-365, são cerca de 300 milhões de reais que estão pretendendo colocar no caixa do governo através da concessão. Em vez de ter um pedágio mais barato, em vez de ter melhorias na rodovia, coloca o pedágio mais caro e coloca a obrigação para a empresa de pagar, colocar no caixa do governo centenas de milhões de reais para o governo fazer outras coisas, né? Mas às custas do cidadão, principalmente daquele que vai ser penalizado ali, que mais precisa, né? Um frete do caminhão que está levando alimento, que está percorrendo, escoando a produção da região, e aqueles que são eventualmente mais pobres, né? Onde, por exemplo, de Patrocínio a Uberlândia, você ir e voltar R$60 de pedágio. Talvez isso não faça diferença para o vice-governador, talvez não faça diferença para quem não sabe o peso disso no bolso, mas para quem está ali utilizando no dia a dia, faz muita diferença. Você acha que, até se colocando ali como um pré-candidato ao governo do estado, esse embate político, essa disputa política que tem dificultado ali o relacionamento? Algo que foi iniciado já lá na época da eleição da MM, né? Eu fui, como eu disse, fazer um gesto, mais uma vez, me oferecendo para contribuir, e parece que isso foi encarado como alguém que poderá concorrer, que poderá atrapalhar. Mas da sua parte não está tendo um acirramento nesse momento? Olha, vamos imaginar que o vice-governador, que o governo tivesse me apoiado na eleição da MM. Nesse momento eu poderia estar apoiando, como sempre apoiei, e teria sido muito mais inteligente da parte deles, né? Mas, infelizmente, o que aconteceu foi o contrário. Talvez com a certeza de que pudessem impedir a nossa vitória, né? Com a máquina do governo trabalhando para o outro candidato, que já estava na MM, portanto tinha vários instrumentos,
e isso foi verbalizado por várias pessoas na época, o Falcão não vai ter chance, é muito difícil para ele, porque o outro candidato vai ter 300 votos. Ele até teve mesmo 288, quase 300 votos, só que nós tivemos 361, né? A gente conseguiu mobilizar bastante. Então, da minha forma, do meu jeito, eu continuo fazendo o trabalho que precisa ser feito. Por exemplo, quando a gente defende que os municípios reduzam o pagamento de estruturas que são do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, IMA, Emater, Hemominas, IEF, Corpo de Bombeiros, os municípios estão pagando aluguel, estão pagando água, luz, telefone, estão cedendo funcionários, estão pagando até limpeza, estão colocando recurso. A Polícia Militar funciona no interior de Minas muito pelo que os municípios fazem. Virou um serviço que parece que você tem que contratar, o município tem que pagar. Se o município não pagar, ele perde o serviço. O Estado está basicamente pagando os salários, que, diga-se de passagem, estão defasados aí há alguns anos. Falta efetivo, falta equipamento adequado. Então, se o presidente da AMM, que defende os municípios, não puder colocar de forma institucional, em documento, que tem 4 meses que não é respondido, que os municípios desejam, pelo menos começar a mudar essa realidade, que o Estado apresente aí uma transição, fala, a gente não consegue mudar tudo, mas vamos começar aqui. Se a gente não puder fazer isso, e se isso é encarado como ofensa, como crítica, como oposição, e se em relação a isso o vice-governador reage debochando do apoio que os municípios dão, como ele fez em Santo Antônio do Monte, falou, mandei cortar todo o apoio que um prefeito dava para a polícia, porque ele estava reclamando. Quando eu fui ver, todo o apoio que ele dava eram 2 estagiários, de forma irônica, sempre com aquele sorriso sarcástico, que eu achei assim muito desrespeitoso com os municípios, porque o município hoje de Minas, pequenininho, 2, 3, 4 mil habitantes, tem município que gasta 500 mil por ano com órgãos do Estado. Ele podia estar fazendo ali um postinho de saúde, ele podia estar pavimentando vias públicas, podia estar realizando sonhos da população ali, mas ele está gastando com o Estado, que tem muito mais dinheiro do que os municípios. De tudo que o brasileiro paga de imposto, só 10% fica aí com as prefeituras. O resto vai tudo para Brasília e para Belo Horizonte. Então a vida está nos municípios, mas o dinheiro não. O dinheiro está em Brasília e em Belo Horizonte. E a gente ainda tem que ver esse tipo de deboche. Então essa foi a nossa cobrança. Ele reagiu com deboche. Eu lamentei, fiquei indignado, mas jamais desequilibrado, né, como foi o caso dele. E aí ele liga para a deputada, para minha esposa, para tratar de um assunto que é com prefeitos, né, com a AMM. Então acho que faltou coragem aí para me ligar, para tratar a situação com maturidade, com postura, com firmeza. E então depois de muitos dias não adianta ficar dando entrevista e tentando alterar, deturpar os fatos para tentar amenizar, porque o que está feito e ele sabe muito bem o que ele fez. Prefeito, como que está a questão da filiação partidária do senhor? O senhor já escolheu, já bateu o martelo aí sobre qual partido o senhor deve se filiar? Eu sei que estava com conversas ali com republicanos, isso avançou? Isso, eu conversei com os maiores partidos do Brasil, basicamente todos eles, a não ser o PT, que eu não tenho identificação, né, mas conversei com o presidente nacional do Republicanos, do PL, do PP, União, né, a federação, também do MDB, enfim, para entender o projeto para Minas Gerais que cada partido tem e o projeto de Brasil, o que pretende, né, cada partido. E claro que alguns partidos também já têm os seus compromissos, né, já têm os seus projetos, e a gente tem encontrado convergência com o Republicanos. Essa discussão ela tem se amadurecido. Tem uma data para isso ficar definido? Acredito que até março, né, nós vamos definir isso, independente de candidatura, se eu vou ser candidato nesse ano ou se eu vou permanecer na prefeitura e na AMM. Mas se não for candidato a governador de Minas, pode ser deputado federal? É uma demanda do meu município e da minha região. Patos de Minas já teve senador, vice-governador, ministro da Agricultura, deputados federais. Hoje tem 2 deputados estaduais. Falta novamente ter deputado federal e tem ainda o sonho de voltar a ter senador, voltar a ter vice-governador, governador. E então essas possibilidades elas estão abertas e eu costumo dizer que a gente tem que ouvir a população. Nós não podemos embarcar em aventuras e temos que resolver os problemas da cidade. Eu diria que
se a gente fosse dividir em territórios, né, nós conseguimos estar na prefeitura, temos hoje o mandato de deputada estadual, da deputada Lude, do nosso grupo. O caminho natural seria também agora conseguir um mandato, um deputado federal para a região, que é uma região hoje muito forte do estado, muito pujante. E, aliás, não é só Patos de Minas que está sendo deputado federal, Uberaba está sendo deputado federal. O deputado federal, então, teria prioridade uma candidatura ao governo de Minas? O que acontece é que nós temos bons nomes também para candidatar a deputado federal. A própria Lude pode ir para federal. Nós temos um vereador na nossa cidade que até já se colocou como pré-candidato, que é o vereador Gladstone. Nós temos a vice-prefeita, nós temos nosso secretário de governo, que é o Coronel Azevedo. Nós temos pessoas que ainda não estão na política, mas que podem participar. Essa discussão está muito aberta, não precisa ser eu necessariamente candidato a essa ou aquela função, ou a própria Lude. O fato é que vai se aproximando o momento da decisão, né? Só que para essa decisão a gente depende de uma série de outros fatores. A candidatura de governador e de senador ela é muito decidida em Brasília, nesse jogo partidário de Brasília que é tão pesado, né? Às vezes alguém se coloca como pré-candidato a governador, mas na hora de fazer as composições vai para o Senado, fica como vice, abre mão da candidatura em prol de uma outra situação. E eu acredito que o cenário político em Minas Gerais ele ainda vai ter alterações aí nos próximos dias e nos próximos meses, até o início de abril, até o dia 4 de abril, que é o prazo para filiação partidária, para desincompatibilização. Eu acho que vai haver aí muitas surpresas, o cenário não vai ficar do jeito que está se imaginando. Inclusive, já caminhando para o final, uma última pergunta. Ontem o senador Cleitinho falou que vai dar uma pausa nessa disputa ao governo de Minas. Isso muda os projetos do senhor? Porque eu sei que o senhor estava conversando com ele com o Gabriel Azevedo. Como que fica tudo isso? Converso com o senador Cleitinho todos os dias. Hoje eu já conversei com ele, ontem eu conversei com ele, me solidarizando, inclusive, que eu acho que a questão familiar está acima de qualquer questão política. Ele tem mesmo que focar na família dele, é o irmão dele que está com esse problema de saúde, e a gente está rezando, né, pro irmão dele. Ele já perdeu o pai recentemente, né, os irmãos perderam o pai, e é uma pessoa pura, o senador Cleitinho, assim como o irmão dele, prefeito de Divinópolis, o Gleidson, que os dois eu conheço mais, né? Tem ainda o Eduardo Azevedo, que hoje é deputado estadual, e o Matheus, que infelizmente teve esse problema agora, mas que vai ser superado. A gente tem muita fé que essa página vai ser virada. E ele está certo em focar nas questões familiares, e o que não vai ser alterado é que a gente tem um projeto para construir para o futuro de Minas Gerais, onde o interior seja valorizado, onde as pessoas sejam valorizadas, onde o diálogo seja valorizado, onde a gente alivie o bolso da população de Minas Gerais, que hoje paga os maiores impostos do Brasil, ICMS, pedágio caríssimo, conta de Copasa, de CEMIG, enfim. A gente tem que trabalhar, inclusive, para deixar o nosso estado competitivo a médio e longo prazo. Hoje, Minas Gerais tem conseguido atrair e manter investimentos muito com base nas isenções fiscais, nesses incentivos. Mas nós precisamos lembrar que a reforma tributária, até 2032, ela vai acabar com isso. Vai ficar linear, todo estado vai ter que ter o mesmo tributo. E aí o que vai trazer competitividade vai ser infraestrutura. E Goiás está investindo nisso. Paraná está investindo nisso. São Paulo nem se fala. Será que Minas Gerais vai ter condição de competir com essas rodovias? Como eu estou dizendo, precisa de 2 bi por ano só para manter as rodovias estaduais. Hoje tem 600 milhões. A hora que o dinheiro das tragédias que infelizmente aconteceram, a hora que isso passar, como é que nós vamos manter, né? Então, esse tipo de coisa que precisa ser discutida, e a política de briga partidária, embora eu também tenha a minha ideologia, mas isso tem que ficar só para o período eleitoral, né? Está sendo muito antecipado e tem sido usado como narrativa política. Tem que votar em mim porque o fulano não pode voltar. Isso é muito pouco para Minas Gerais, eu repito, que é um estado que nós tivemos aqui Juscelino Kubitschek, nós tivemos aqui Itamar Franco, e precisamos voltar a falar de futuro, projeto de futuro. Prefeito, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, voltar mais vezes. Obrigado pela oportunidade, as duas Letícias, a toda a equipe aqui do Tempo. Um prazer estar aqui com vocês, a gente segue à disposição sempre. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.